Só não feche a sua Bíblia. Meus irmãos, nós estamos aprendendo com o capítulo 2 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, pensando versículo a versículo. Você está congregando nos últimos cultos, você está pegando a série. Se não pegou, glória a Deus pelo nosso ministério de mídia. Possibilita a gente poder ouvir a mensagem, mesmo que não tenha vindo ao culto daquele domingo. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos. Você está pegando a sequência? Nós estamos falando sobre o caráter da pregação de Paulo na cidade de Corinto. O que tem tudo a ver com a gente, porque os desafios da época são os nossos desafios hoje. Aquilo que o apóstolo Paulo enfrentou nos seus dias, nós estamos a enfrentar hoje. Os desafios que a igreja de Corinto apresentou a Paulo, nós estamos a vivenciar no ano 2024. Já muitas semelhanças, há muita proximidade. Por isso que nós estamos tomando o texto do capítulo 2, verso 4, precisamente, porque o verso 4 é o tema do ano. Em todo o MSPN, nós estamos aprendendo com esse texto. E a melhor forma de aprendermos com o texto é interpretá-lo. E você sabe que para a interpretação exige uma reflexão linha a linha, palavra a palavra. Isso na pregação nós chamamos de pregação expositiva. Uma forma de você perceber o texto bíblico é realmente você parando e ir pensando frase a frase, considerando o contexto, quem escreveu, para quando escreveu, por que escreveu, para que escreveu. Enfim, isso é importante para nós entendermos a mensagem que foi dita para a sua época e o seu tempo e poder trazer para nós no nosso tempo. Até para que nós não sejamos aquele tipo de gente que conhece o texto, mas não sabe aplicar o texto. Nós não podemos, em Oeiras, ser uma igreja que conhece o que o texto diz, mas não sabe viver o que o texto diz. Agora, só é possível viver o que o texto diz quando eu compreendo o que o texto está a falar, o que o texto está a dizer. Por isso que nós temos esse hábito aqui na congregação de irmos, como se diz, mastigando o texto, pensando o texto, e a partir da palavra, permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E o versículo-chave desse capítulo é justamente o 4. O 4 que está dizendo da postura do apóstolo Paulo, que quando ele foi ter com a igreja em Corinto, a sua palavra, a sua pregação, não consistia na persuasão, em persuadir pessoas por meio de palavras bonitas e conhecimento. Ele diz, quando eu fui partilhar o evangelho com vocês, quando eu fui pregar a vocês, eu fui na demonstração do Espírito e de poder. Hoje eu gostaria de tomar com vocês a parte do Espírito. E nós pensarmos essa manhã sobre o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um ministério, assim como todos nós também devemos ter. Quando eu digo ministério, eu me refiro a serviço. O Espírito Santo tem serviço, o Espírito Santo tem missão. O Espírito Santo tem algo que só Ele faz, só Ele trabalha. A terceira pessoa da Trindade é importantíssima no nosso dia a dia. Por isso que alguns irmãos já aprenderam, quando levantam pela manhã, dizem e fazem a seguinte oração: Espírito Santo, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Porque eu sei que Ele será o meu consolador, Ele será o meu orientador, Ele será o meu conselheiro. A partir do versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo, após dizer, eu falei a vocês da demonstração do Espírito, ele diz que Espírito é esse, ou quem é o Espírito, e que naturalmente, aplicando diretamente, tem a ver com o Espírito Santo. Agora, interessante o que ele fala sobre o Espírito Santo, a riqueza que o apóstolo Paulo traz sobre a pessoa do Espírito Santo, até para que nós o conheçamos bem, e entendamos até a nossa própria relação com o Espírito Santo. Se ele é tão importante na minha caminhada, se ele é tão importante na minha vivência, eu quero entendê-lo.
Aliás, é o desejo de todos nós. Eu quero compreender a pessoa com quem eu convivo. Eu quero compreender a pessoa que está ao meu lado. E se o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está comigo, eu quero compreendê-lo. Bom, esse texto nos ajuda. Não é o único, mas ele traz informações preciosas e nos ajuda. Então, volte comigo na sua Bíblia, por favor, pegando ali desde o versículo 6 que nós comentamos no domingo passado, quando o apóstolo Paulo fala de sabedoria. E nós pensamos no último domingo sobre a sabedoria de Deus, sabedoria humana. Há uma diferença. Há uma diferença entre aquilo que é chamado de sabedoria de Deus, ou a sabedoria que vem de Deus, e nós aprendemos também, há 7 dias atrás, sobre como compreender se essa sabedoria chegou ao meu coração, porque ela não é por meio das palavras que eu digo, ela é por meio das ações que eu tenho, e essas ações precisam ser sinceras, essas ações precisam ser reais, que fluam de dentro, aconteçam de dentro, para não cair no mundo da hipocrisia, que nenhum de nós queremos. Amém? Então, entendido isso, quando ele fala dessa sabedoria do verso 6, ele no versículo 7 volta a citar sobre a sabedoria de Deus. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou, Deus já determinou, Deus já organizou antes da origem das eras. Ou seja, antes de tudo já estava determinado, antes de tudo já estava organizado. E nós ouvimos aqui o pastor que nós recebemos na sexta-feira, ele nos falar sobre isso, sobre como Deus trabalha à nossa frente. Você perdeu o culto de sexta-feira, lamento, não perca o próximo. Ele falou sobre como Deus se antecipa, como Deus ministra e faz as coisas acontecerem antes de nós. Fomos muito edificados. Vejam que nesse mesmo texto acontece a mesma pregação, a mesma mensagem. Antes, Deus já preordenou, Deus já organizou, já está tudo organizado, pré-ordenado. Interessante a expressão final do versículo 7, para a nossa glória, ou seja, nós somos beneficiados com tudo aquilo que Deus faz. Aí ele complementa no versículo 8, dizendo que não tem como nós olharmos para esta terra, os governantes dessa terra, o povo dessa terra, e imaginar que eles vão entender a sabedoria. Os homens desta terra, quando diz os homens dessa terra, são os que pensam de acordo com a sabedoria humana. Eles nunca entenderão, conforme você pode ver comigo no versículo 8, eles nunca compreenderão essa sabedoria, porque se eles a tivessem compreendido, se a tivessem entendido, conforme diz o apóstolo Paulo, então eles não teriam crucificado o Senhor da glória, não teriam feito o que fizeram com Jesus, do ponto de vista humano, porque nós sabemos pelas palavras de Jesus que do ponto de vista divino, ele veio para entregar a sua vida, ele veio para morrer. Jesus revelou várias vezes, eu vim para isto, eu vim para dar a vida. Agora, na perspectiva de Paulo, ele está dizendo, se os homens estivessem percebido com quem falavam, ou quem é que eles tinham à sua frente, então eles não teriam feito o que fizeram. Aí ele toma um versículo lá de Isaías, que está no versículo 9, aí de 2 Coríntios, no capítulo 2, quando ele cita o texto de Isaías, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou, predispôs para aqueles que o amam. E como seria bom se nós compreendêssemos, por exemplo, esse ensino que já vem 700 anos antes de Cristo, falado pelo profeta Isaías, dizendo que os nossos sentidos não são, nunca foram, nem são e nem serão capazes de compreender o que Deus tem preparado já há muito tempo. E é maravilhoso isso aqui, porque quando você começa a mergulhar um pouco mais na preciosidade desse versículo, e você pega desde o plano da salvação e vai caminhando até a consumação, ou seja, quando tudo está encerrado dentro desse plano terreno, você percebe quantas coisas maravilhosas
Deus teve, tem e terá para aqueles que o amam. E o amar a Deus tem a ver com o que eu vivencio. Jesus explicou isso para nós, porque ele disse: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Para quem guarda os mandamentos de Cristo, as notícias são muito boas. Por isso que, se a sua preocupação diária é em obedecer a Cristo, é viver para Cristo, meu irmão, minha irmã, há muita coisa boa para você. E não só agora, mas principalmente aquilo que está preparado para a eternidade. Se você voltar em Isaías, que é onde está esse texto original, Isaías 64:4, a mensagem é: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu tampouco, escutou-se comentários. Estou lendo na versão King James. Nem olho qualquer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele esperam. Age em favor daqueles que nele esperam. Sabe, irmãos, tem muitas coisas que nós não desfrutamos o melhor de Deus porque continua a acontecer comigo e consigo aquele nosso problema de não saber esperar. Todos nós estamos a aprender isso, amém, igreja? E o Senhor está a nos ensinar isso. Espere. Saber esperar é importante. E interessante como Deus quer nos ensinar isso. Interessante como Deus trabalha isso conosco. E Ele trabalha isso conosco não atendendo às nossas exigências, e muito menos as atendendo no imediato, como nós somos acostumados. Nós que estamos nesse mundo moderno, estamos muito bem acostumados no sentido de chamei e veio. Quando eu pedir, daqui a alguns minutos estará aqui. E se começar a demorar, naturalmente eu vou reclamar. Eu vou pedir o livro de reclamações, ou eu vou nos comentários do Google, eu vou reclamar. Por que você vai reclamar? Porque eu esperei. Ou esperei e não fui atendido de acordo com as minhas expectativas. E interessante como Deus trabalha isso conosco, porque primeiro Deus troca as nossas expectativas e depois Ele nos faz esperar. Amém? Isso está dizendo algo ao teu coração ou não? Primeiro Deus troca as nossas expectativas e aí Ele nos coloca para esperar. Porque quando eu compreendo a expectativa que Deus quer trabalhar no meu coração, eu tenho paciência para esperar. Porque eu tenho um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então quer dizer que para aqueles que não esperam nele, Ele não trabalha. Então, se eu quero ter Deus trabalhando ao meu favor, eu preciso aprender a esperar nele. É pegar aquele salmo conhecidíssimo que nós também estamos aprendendo, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará. Aí vem a perguntinha: mas quando Ele fará? Bom, o quando não é problema meu. A única certeza que eu tenho é de que Ele fará. Outro detalhe que nós compreendemos nesse texto é dos novos, pegando todo da Bíblia, é dos novos céus, ou novos céus, melhor dizendo, e nova terra. Que a palavra de Deus nos fala muito sobre isso, principalmente na conclusão de Apocalipse, mas não só, já desde Isaías. Veja que Deus vem a falar disso há muito tempo, há muitos anos. Há milênios atrás, há séculos atrás, novos céus, nova terra, como é a citação que está em Isaías 65:17, ele fala de algo novo. Eu estou criando, eu estou fazendo algo novo. E é claro que aqueles que não sabem esperar vão dizendo: mas quando? Cadê o algo novo que nunca chega? Mas eu preciso lembrar de que quando chegar a minha vez, eu vou lembrar de que o meu olho nunca viu, o meu ouvido nunca viu e nem subiu ao meu coração aquilo que Deus preparou. E aí eu vou utilizar aquela famosa frase que diz: vale a pena esperar. Valeu a pena esperar. Por isso que
E eu aproveito para destacar isso a você, meu irmão, minha irmã, porque eu sei que você tem tribulações. Nós temos. E como estamos em constante tribulações e muita coisa para resolver na nossa vida, lembre-se do que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Você pode abrir a sua Bíblia nesse texto? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Veja o que o Espírito Santo ministra ao teu coração. O que é que ele diz aí? Quem pode ler? Mais alto, Rosália. Eu preciso que aquele pessoal que está lá atrás... Ó. A senhora conhece a Mirlene? A senhora conhece a Mirlene ou não? Aquela senhora que está lá atrás. Eu preciso que ela ouça lá atrás. Maravilha. Obrigado, Rosália. Quando for provado, sofre a tentação, é feliz, porque bem-aventurado é sinônimo de é feliz. Quem sofre, passa, enfrenta a provação, a tentação, porque quando for provado, experimentado, vai receber o quê? Coroa da vida, a qual, veja a última linha, a qual o Senhor tem prometido. Tem prometido para que tipo de gente? Dos que o amam. Tem prometido aos que o amam. Aí vem a pergunta: você o ama? Você o ama? Texto conhecidíssimo, Romanos 8 e 28. Quem encontrou? Novamente, Lord. Novamente, Lord. Novamente, Lord. É para ler de novo. As coisas contribuem para o bem de que tipo de gente? Quem o ama, irmão. É para quem o ama, minha irmã. E sabe, igreja de Oeiras, eu partilho isso convosco com toda a sinceridade do coração. Tem coisas que você só vai entender se você amar o Senhor. Quando não houver realmente um relacionamento onde tem amor, relacionamento onde tem amor. Enquanto isso não acontecer, tem muita coisa que você não vai entender. Não vai compreender, não vai suportar. Mas se houver amor, então você começa a compreender todo o bem que Deus derrama sobre a tua vida. E na medida que eu aprendo a amá-lo, eu vou entendendo o quanto eu sou amado por Ele. Porque nós somos amados por Deus. Você pode glorificar o Senhor. Nós somos amados por Deus. Textuário da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira. Será que o seu vizinho sabe esse texto? Vê se ele conta para você de cor. O que é que diz João 3,16? Acertaram o texto? Né? Ele ou ela falou para você bonitinho? Porque é um texto conhecidíssimo e que não pode sair do nosso coração. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Alguém pode chegar e olhar na minha cara e dizer: eu não te amo. Eu não gosto de você. E aí eu vou olhar para a cara da pessoa e dizer: problema seu. Deus me ama. Só que conforme eu vou aprendendo sobre o amor dele, ou conforme eu vou aprendendo a amá-lo, mais surpreendido
mais maravilhado eu fico com o amor dele por mim. Então tudo coopera para o bem dos que amam. Voltando no texto, coopera para o bem dos que amam. Aí tem a outra parte do texto que não pode ser esquecida, que diz, Romanos 8, 28, que diz daqueles que são chamados por seu decreto. Gente chamada. Daqueles que estão segundo o seu propósito. Talvez a sua versão diz isso. Daqueles que estão ou são chamados segundo o seu propósito. Estão dentro de um propósito. Então, quando há propósito, você suporta, você aguenta, você entende. Talvez não compreende o todo, mas entende que há um propósito. E se há propósito, a gente está mais disposto, mais inclinado, mais direcionado a ir avançando. E deixa eu te lembrar uma coisa, não existe nada na nossa vida que Deus autorize sobre nós que não tenha propósito. E isso pode nos ajudar a reclamar menos. Porque talvez um desafio que eu e você tenha é de deixar de reclamar. Nós estamos reclamando o tempo todo, nós estamos murmurando o tempo todo. Esquecemos que em tudo há propósito. Deus autorizou? Deus autorizou. Então há propósito. É melhor não ir reclamando agora. Você vai fazendo o que o Evangelho te chama para fazer. Há um propósito. E esse propósito pode ser buscado na palavra, esse propósito pode ser buscado na comunhão com Deus. Há um propósito. Talvez eu não saiba precisamente o quê. Eu não consiga dizer em palavras precisas o quê. Mas a certeza principal é de que isto não é para nada. Há um propósito do Senhor me movendo dia após dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nas férias, no Natal, no Ano Novo. Eu estou debaixo de um propósito do Senhor. Voltando para 1 Coríntios capítulo 2. Depois que ele fala disso do olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, mente nunca imaginou que Deus predispôs para aqueles que o amam, aí ele fala, Deus todavia já nos revelou muita coisa. Apesar de muito não ser possível ainda compreender, os meus sentidos não conseguem, mas não quer dizer que Deus me deixou às escuras. Ele fala no versículo 10, Deus todavia revelou a nós por intermédio de quem? Do Espírito. Aqui eu começo a entender, por exemplo, o ministério do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo já me revela, o Espírito Santo já me apresenta, o Espírito Santo já me diz muita coisa. Por quê? Porque o Espírito penetra, ele tem acesso a todas as coisas. Dentro de todas as coisas, as profundezas de Deus. Dentre tudo aquilo que o Espírito Santo tem acesso, tudo aquilo que ele investiga, ele chega até as profundezas de Deus. E até pelo Espírito ser o próprio Deus, então ele tem condições de comunicar o próprio Deus. Aí é interessante que ele chama, no versículo 11, a seguinte pergunta: quem é que conhece os pensamentos do ser humano, senão o espírito de quem? Do homem que nele reside. Ou seja, o espírito do homem, porque nós somos formados, segundo a palavra de Deus, por corpo, alma, espírito. Corpo, alma, espírito. Eles estão plenamente interligados. Se você tiver algum problema no corpo, de alguma forma pode repercutir nos demais. Se tiver problema na alma e no espírito, seguramente pode repercutir nos demais, ou no corpo. Enfim, como está tudo interligado, então quem é que tem acesso a essa profundeza do pensamento do ser humano? O espírito do homem, ou seja, aquilo que nele está. Então ele pega a mesma pergunta e diz assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão quem? Senão o Espírito de Deus.
Só para a gente entender isso aqui um bocadinho melhor, vamos a Provérbios. Se você puder abrir a sua Bíblia, Provérbios capítulo 20, versículo 27. Quem encontrou, por favor, pode ler o texto, igreja amada. Fantástico, Antônia. A alma do homem, algumas versões dizem o espírito do homem, é o quê? A lâmpada do Senhor. Por quê? Qual a ideia? Qual a associação? Porque ela esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. E o ventre, naturalmente, tem a ver com o interior do ser humano. Você viu a similaridade com o ensino lá de Paulo, voltando em 1 Coríntios 2? A mesma ideia. Assim como o espírito do homem tem acesso ao interior do homem, então o Espírito de Deus tem acesso às profundezas de Deus. Por isso que faz parte dos dons dados pelo Espírito Santo, o dom da sabedoria. Você já ouviu falar sobre os dons espirituais? Você sabia que o Espírito Santo comunica dons à igreja? E interessante, se nós formos lá em 1 Coríntios 12, já que nós estamos em Coríntios, fica melhor caminhar para lá. Se a gente for em 1 Coríntios 12, você vê a listagem. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, olha que coisa interessante. Veja o ministério do Espírito Santo como age de uma maneira linda. Na verdade, todo o capítulo 12, e precisamente até o versículo 11, está a falar dos dons espirituais. Aí você pode estar perguntando, mas quais dons são esses? A gente pode dar um pulo direto ao verso 8, só para aproveitarmos o tempo, depois você pode ler o texto em casa, para aprender um pouco mais sobre isso. Mas o que é que diz o versículo 8? Veja, o Espírito Santo pode conceder a alguém a palavra da sabedoria. E a sabedoria, conforme nós comentamos na semana passada, aquela que vem de Deus. Eu não sei se você já passou por circunstâncias como essa, eu já passei, no sentido de que nós precisávamos tomar uma decisão. E naturalmente, quando você precisa tomar uma decisão, o que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? Ora e para por aí? Tem muita gente que para por aí. Mas deixa eu te lembrar de outra prescrição bíblica. Ore e peça conselhos. Porque a palavra de Deus nos diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu preciso orar, mas eu também preciso me aconselhar. Eu preciso tomar uma decisão. Eu vou orar, mas eu também vou buscar aconselhamento. Interessante, como dizia, teve diversas circunstâncias que nós precisávamos tomar uma decisão. Oramos sobre o assunto e depois sentamos para conversar, para buscar conselho. Aquela pessoa trouxe uma palavra de sabedoria da parte de Deus. De forma que aquilo resolveu o problema. Aquele conselho que recebi resolveu o problema. Então, conforme está dizendo o texto, a uns o Espírito Santo dá a palavra de sabedoria. Há conselheiros entre nós, irmãos. Há pessoas que Deus usa nesse dom entre nós. Nós é que não estamos acostumados a buscá-los. É porque nós achamos que já sabemos muito. E qualquer coisa eu pergunto ao Google, qualquer coisa eu pergunto ao ChatGPT. ChatGPT, eu tenho uma decisão assim para tomar. O que é que eu faço? Você sabia que já tem gente assim? Então, para que conselheiro? Se eu tenho ChatGPT? Bom, eu te dou uma resposta muito simples, porque o ChatGPT, ele usa como base de dados aquilo que está na internet. Quando você busca um conselheiro debaixo da direção de Deus,
Ele vai dizer aquilo que Deus tem para ti dizer. O que é que você prefere? A sabedoria da internet ou a sabedoria de Deus? Por isso que nós precisamos aprender a pedir conselhos e não ficar só procurando pessoas depois que o problema surgiu. Não. Nosso pastor presidente até tem uma frase muito interessante que ele ministra a nós que trabalhamos com ele como pastores. Ele diz: não tome uma decisão sozinho. Não tome decisões sozinho. Porque se você tomar sozinho, o prejuízo é só seu. Agora, se nós tomarmos juntos, o prejuízo ou o benefício é nosso. Você ganha, eu ganho, todos nós ganhamos. Claro que com isso eu não estou dizendo que você vai partilhar com todo mundo, mas todos nós precisamos ter conselheiros. Todos nós. Precisamos ter alguém que você senta e diz: olha, me ajuda com isso. Não é aquela famosa frase do que é que você faria se você estivesse no meu lugar. Não é isso. Até porque a vida muda de pessoa para pessoa. Não, eu quero que você me dê um conselho segundo a palavra de Deus. É um dom. É um dom. Você está com um problema no seu casamento? Sabe o que você precisa? De aconselhamento. Você está com um problema de ordem emocional? Você está com um problema de ordem mental? Você está com um problema de ordem sexual? Você precisa de aconselhamento. Você precisa ouvir o conselho de alguém. Você precisa falar com alguém. E você vai ver, se for alguém que inclusive usado nesse dom, você vai ver que bom, que coisa boa é receber uma palavra que me ajuda a decidir, que me orienta. E a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Deus não ia conceder esse dom a alguém se não fosse necessário. Então nós precisamos de conselheiros entre nós. E precisamos buscar os conselheiros que estão entre nós. Segundo detalhe desse texto, que é dado pelo Espírito Santo, que é a palavra do quê? Da ciência. Você está comigo no versículo 8 ou não? Veja, há um espírito, palavra da sabedoria. Há outro espírito, a palavra da ciência. Ciência tem a ver com conhecimento. Deus derrama conhecimento sobre muitas pessoas que caminham conosco na fé. Inclusive conhecimento sobre a própria palavra. Você já passou por circunstâncias onde você chega e diz: meu Deus do céu, eu já li esse texto 300 vezes. Eu já tirei várias perspectivas desse texto, mas eu ouvi esse irmão, eu ouvi essa irmã, e ele me trouxe informações tão preciosas que até agora eu estou navegando. Palavra da ciência, conhecimento. Isso é dado por quem, amada igreja? Espírito Santo. Então, o ministério do Espírito Santo, ou dentro da ação do Espírito Santo, estão os dons. Encerra por aí? Não, tem muita coisa boa aí, porque Deus só dá coisa boa. Amém, igreja? Deus não dá coisa ruim para ninguém. O que é que diz o verso 9? Pelo mesmo Espírito, e o mesmo Espírito, os dons de curar. Verso 10. Operação de maravilhas. Depois, pelo mesmo Espírito, vem o quê? Profecia. Deus ainda usa pessoas em profecia, viu, gente? Deus ainda usa pessoas, inclusive aqui entre nós, com o dom de profecia. Profecia vem do Espírito. O que é que vem do Espírito também nós precisamos? Discernir os espíritos, porque assim como há o Espírito de Deus, tem tantos outros espíritos por aí. E às vezes os demais espíritos vêm querendo parecer o Espírito de Deus. Assim diz o Senhor. Bom, nem sempre. Nem sempre. Por isso que todos nós precisamos de discernimento. Você pode só fechar o olho uns 5 segundos e dizer assim: Senhor, dê-me o dom do discernimento. Eu preciso. Até para eu perceber o que está acontecendo ao meu redor, as palavras que eu recebo, as ministrações que eu recebo, porque se for vindo de Deus, meu irmão, minha irmã,
aquilo vai sendo confirmado no seu coração. Você gostando ou não gostando. Porque gostar daquilo que eu quero ouvir, eu nem preciso do Espírito Santo. Eu já digo amém. Eu levanto as mãos e digo amém, eu recebo isso aí. Não, eu quero que eu, a gostar ou não gostar, eu saiba que está vindo de Deus. Discernimento. Acabou? Nada. Ainda tem variedade de línguas. Sabia que o Espírito Santo pode tomar alguém para falar no idioma que ele nunca aprendeu para trazer uma mensagem de Deus sobre a vida daquela pessoa? Você sabia disso? Não é só o falar em outras línguas com o batismo com o Espírito Santo que a gente conhece, acredita e vive. Não é só isso. Ainda é possível o dom de línguas, onde Deus toma você que nunca falou em japonês, nunca falou em russo, nunca falou nem francês direito, nem merci beaucoup, e aí você pega e começa assim a e ministra uma mensagem para a vida daquele que entende. Uau! Vocês já viram isso ou não? Eu já. Vocês já viram isso ou não? Nunca viram? Vocês estão vendo quantos dons ainda a gente não está vivenciando, igreja? E está disponível. E para não ficar confuso, ainda existe o dom da interpretação de línguas, porque alguém pode ser tomado uma outra língua, mas o mesmo Espírito ainda pode usar a mesma pessoa ou uma outra pessoa para interpretar. Para interpretar alguém. Dom de línguas. Quem é que derrama isso sobre a igreja? O Espírito Santo. Igreja em Oeiras, nós temos muita coisa para buscar no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é só a arrancada ali, é só o... Vai! Nem quando você sai com o carro, é só a primeira. É só a primeira. O batismo com o Espírito Santo é só que... Agora, vai passando para a segunda, para a terceira, estou pegando aqui a cena da condução. É com o dom. Por isso, se você já é batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar o próximo nível. Qual é o próximo nível? Qual é o próximo nível? Dons espirituais. Você não escolhe. Ok? Você não escolhe. Você pode pedir, até porque a palavra de Deus nos diz isso. Veja, acabamos de orar aqui pedindo o dom do discernimento. Eu não escolho. É o Espírito Santo que derrama sobre quem Ele quer. Mas eu preciso viver os dons do Espírito Santo. Você mesmo pode orar dizendo, Senhor, derrama sobre a minha vida dons. Eu quero ser usado nos dons. Eu quero sentir que realmente o Espírito Santo não só mora em mim, eu não sou só templo. Eu sou instrumento, eu sou, como dizemos na linguagem evangélica pentecostal, eu sou vaso, eu sou alguém usado nas mãos do Senhor, alguém com condições de fazer usado pelo Senhor. Aí versículo 11, para a gente fechar esse pensamento e ir para casa almoçar. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Mesmo Espírito opera todas essas coisas. E preste atenção na última frase, que ela tem um ensino precioso. Repartindo particularmente a cada um como quer. Quem é que quer? O Espírito Santo. Quem é que decide? O Espírito Santo. Quem é que reparte? O Espírito Santo. Quem é que derrama? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo reparte como quer. Mas da minha parte depende se eu quero também. Você quer ser usado nos dons? Você quer ser usado nos dons espirituais? Você quer ser usado nos dons espirituais? Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Como sempre digo, continuamos na próxima oportunidade. Oração simples essa manhã, igreja. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu quero ser usado nos dons espirituais. E se é o teu caso, diga, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Essa é a nossa oração hoje. Ô irmão Júnior, eu venho orando isso há anos.
Mas ora mais uma vez. Pode ser hoje, pode ser essa semana. Talvez você está voltando para a sua casa e você já vai ver as coisas acontecendo. Você vai viver a sua semana, desfrutar do teu trabalho e você vai ver as coisas acontecendo. É o ministério do Espírito Santo fluindo através da sua vida. Senhor, usa a nossa congregação nos dons espirituais. Derrama sobre a nossa igreja os dons, Senhor. Seja nos cultos ou fora deles, que nós sejamos usados nos dons. Conforme formos usados nos dons, não dependeremos de palavras de homens. Não falaremos às pessoas no poder da sabedoria humana. Não ministraremos a ninguém conforme a capacidade intelectual apenas e proveniente dos homens, mas numa capacidade que vem do Senhor. Conforme nos diz a tua palavra, a nossa capacidade vem de Deus. Jesus, batiza este meu irmão, esta minha irmã com o Espírito Santo. Dá a ele, a ela esta bênção, Senhor. Que essa semana, nas próximas horas, nos próximos dias, quando ele ou ela estiver orando, concede a ele e a ela esta bênção, Senhor. Quando ele ou ela estiver mesmo num culto dentro de casa, no carro, na rua, na igreja, não importa, Senhor. Batiza ele, batiza ela com o Espírito Santo. E a partir de então, Senhor, capacita com os teus dons. Os dias que nós estamos vivendo, Espírito Santo, precisamos dos teus dons. Os teus dons são uma necessidade urgente entre nós. Precisamos dos teus dons. Que todos nós que nesta manhã estamos conscientes disso, saiamos deste culto, desta reunião, buscando-os. E eu sei que o Senhor vai repartir a cada um de nós aqui conforme o Senhor quer. O que nós queremos na nossa congregação, na nossa igreja, é que o Senhor faça conforme quer, desde que seja o Senhor. Porque quando é o Senhor que faz, as coisas são diferentes, há mudança, há transformação, há poder, há graça, há unção, há salvação. Tua palavra também nos diz que o Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós oramos por aqueles agora que ainda não receberam a Ti como Senhor e Salvador. Senhor, Tu és o único com poder de salvar-nos, não só do inferno, mas inclusive de nós mesmos. Por isso alcance a vida desta pessoa que neste momento está dizendo: eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Seja quem está nesta reunião presencial, seja quem nos acompanha de casa e que esteja dizendo: perdoe os meus pecados. Eu Te recebo na minha vida como meu Senhor e como meu Salvador. Transforma-me, muda-me, habita em mim para a glória do Teu nome. Quem estiver fazendo esta oração, que mais uma vez, Espírito Santo, mais uma vez, compreenda o que o Senhor é capaz de fazer pela nova vida que ela viverá no Senhor. É a oração que fazemos humildemente e sinceramente diante da sua presença nesta manhã, em o nome de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, que